que a graça e a doce, firme presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Assim como quando a gente coloca luva nas mãos. Eu não falo nem dessa luva de lã, de tricô, que fica firme agora no tempo de frio. Não. Eu falo como aquela luva que os médicos, os enfermeiros usam, aquela que fica bem colada, aquela de silicone. Pois bem, que tanto quanto aquela luva cola naquela mão, dando aquela forma perfeita, como se fosse uma coisa só, que o Espírito de Deus forme o seu caráter, molde a sua estrutura, tanto por dentro quanto por fora, porque Deus não mudou. Algum tempo atrás eu encontrei com uma moça no centro da cidade, aqui em Belo Horizonte, e conversando com ela e falando sobre Deus, ela começou a abrir o coração para mim, dizendo: ah, que pena, né? Deus podia fazer hoje do jeito que ele fazia no passado. Deus não fala hoje como não falava no passado, como falava no passado. Eu disse para aquela jovem querida: quem muda somos nós. A palavra de Deus relata que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou no passado, opera hoje. A cura que ele fez no passado, segundo os relatos bíblicos, ele não mudou, ele faz hoje. Assim como o Senhor libertou, transformou, fez coisas maravilhosas no passado, ele continua libertando, transformando e operando sinais e maravilhas. Hoje não servimos a um Deus menos forte, a um Deus que fala menos, a um Deus tímido, a um Deus que dorme, não, de forma alguma. A própria palavra de Deus fala que ele é o mesmo. E eu amo esse versículo de Isaías 64, versículo 4, que diz que desde a antiguidade ninguém ouviu, nem ouvido percebeu e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós nos cansamos, Deus não. Nós falhamos, Deus não. Nós precisamos dormir, Deus não. Nós precisamos suar a camisa para conquistar, Deus não. Deus é bom e fiel e está sentado num alto e sublime trono soberano. O único que controla o vento, o frio, o calor, a chuva, o gelo, a neve, granizo, raios, trovões, vulcões, terremotos, mares, rios, ventos. O único que tem poder de dar a vida e tirar a vida. O único que tem poder de abrir portas onde não existe nenhuma possibilidade. E também, se ele quiser fechar, ninguém tem autoridade, poder para abrir. O único que coloca Satanás no bolso, debaixo dos seus pés. Eu não falo dos seus pés, literalmente os seus pés, os meus pés, embora ele nos dê autoridade para repreender demônios. Mas o único que Satanás se curva e se prostra é diante do Todo-Poderoso. Mas em breve, segundo a palavra, está relatado aqui no livro de Romanos, capítulo 16, 20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em breve. Até então o Senhor nos dá sim poder e autoridade sobre principados, potestades e forças do mal. Ele nos reveste com a sua armadura. Mas o Senhor é aquele que ordena, manda, desmanda, faz e desfaz. Pode todas as coisas. Ele nos dá poder e autoridade. Não podemos dar brecha, não podemos vacilar, não podemos titubear. Com Deus é sim ou então é não. Ou a porta é estreita que leva para o céu, ou a porta é larga que topa tudo, mas leva ao inferno. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom e Ele tem nos separado. Ele tem permitido provas para que sejamos, sim, soldados aprovados em seu exército, obreiros aprovados para manusear a tua santa palavra. É terrível quando você vê uma pessoa precisando de uma palavra
e você não tem. Uma pessoa vazia, triste, abatida, pensando em dar cabo da sua própria vida, mas o seu dinheiro não vai servir para ela. Ela precisa de uma palavra, ela precisa de uma resposta, ela precisa de uma oração. E são muitos os que se veem sem nenhuma palavra, sem autoridade. O Senhor Jesus, ele declara no livro de Mateus, capítulo 28, aqui no versículo 18. Então Jesus aproximou-se dos discípulos e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E ele nos delega também autoridade e poder, quando aqui no versículo 19 ele nos orienta: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus aqui, ele diz para aqueles discípulos que estavam com ele, também essa palavra é para mim e para você que crê nele: ide e fazei discípulos. Isso é maravilhoso, assim como Paulo ele diz em uma de suas cartas: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É tão bom quando a gente tem alguém em quem se espelhar, é tão bom quando a gente tem alguém que desperta em nós um desejo de ser pessoas melhores. Infelizmente, nós vemos hoje em dia traficantes que discipulam, ladrões que discipulam, prostitutas que discipulam, pervertidos que discipulam, pedófilos que discipulam, criminosos que discipulam, corruptos que discipulam, dissimulados, mentirosos, adúlteros que também discipulam. Mas o Senhor, ele chama todo aquele que nele crê para discipular pessoas para que de fato elas aprendam a ser como Cristo. Elas aprendam a amar como Cristo, a perdoar como Cristo, a abraçar como Cristo, a estender as mãos como Cristo, a impor as mãos como Cristo. Ah, mas que isso é impossível. Jesus nos delega autoridade mediante o poder do Espírito Santo que habitava nele, e ele nos outorgou este poder quando ele declara também na sua palavra: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito Consolador e estará com vocês todos os dias. É no poder do Espírito Santo, porque ele garante-nos: aquele que crê em mim farão as obras que eu fiz e ainda maiores. Nunca jamais seremos melhores do que Cristo. Mas o mesmo Espírito que estava sobre ele, ele enviou para estar sobre mim e sobre a sua vida. É tão bom quando uma pessoa está pensando em fazer uma besteira e ali o Espírito Santo te move a dar uma palavra e aquela pessoa muda de ideia e até declara: eu estou sentindo uma paz, que eu nem quero mais fazer aquela besteira que eu ia fazer. É tão bom quando um pai de família está pensando em abandonar a sua família e ele acha um amigo cheio do Espírito Santo que então o aconselha a perseverar, a voltar atrás, a perdoar, a abraçar, a lutar junto com a esposa e os filhos. E então aquele homem que estava com as malas prontas volta atrás e aquela família é restaurada e renovada. É tão bom. É tão bom, isso é maravilhoso, isso não tem dinheiro que compre. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Outro dia eu ouvi um relato, um fato que mexeu muito comigo a respeito de uma adolescente. Na época ela devia ter uns 13 anos, filha de uma garota de programa, e ela disse que queria ser uma garota de programa como a mãe. O Senhor nos chama para ser pais, mães, homens, mulheres que inspirem outras pessoas a não ser mais um na multidão, mas a ser um homem e uma mulher que vão fazer a diferença nessa geração. Ser de luz, ser de sal. Não há dinheiro que compre caráter, verdade, cura da alma, libertação, perdão. Seja usado, seja capacitado a fazer a diferença.
A palavra do Senhor fala que Ele não nos deu um espírito de temor, de covardia, mas sim de poder, amor, equilíbrio, força, coragem, sabedoria, poder, intrepidez, ousadia. Faça diferença, mude a história de alguém, não na força do seu braço, mas na unção e no poder de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Faça diferença, mantenha sua mente nas coisas do alto. O inimigo quer fazer de tudo para te oprimir, de tudo para te entristecer, de tudo para tirar a sua paz, a sua alegria. Mas eu te aconselho, liga sua mente em Deus. Ele vai te dar esperança e força. Ouça palavras que edificam, ouçam louvores que te levem até mais próximo de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas e ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Olha que testemunho de Paulo. E o Deus da paz estará com vocês. Faça diferença enquanto é tempo.